Atos 12, nós vamos ler um único verso, o verso 12. Diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua santa, doce e perceptível presença. Nós oramos neste momento pelos nossos filhos, pelos professores que lá ministram a sua palavra e pedimos, Espírito de Deus, visite nossas crianças nesta hora em nome de Jesus. Visite também os professores com a alegria deste serviço. E visite-nos também agora com a tua palavra. Nós já te louvamos, clamamos, intercedemos, ofertamos nossas vidas e bens, mas agora clamamos: vem Espírito de Deus e fale conosco e transforme-nos um pouco mais à semelhança de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar, meus irmãos. O Pentecostes e nascimento da igreja foi seguido de um período de crescimento, de expansão, de pessoas que chegavam e vendiam tudo e dividiam, pessoas que entendiam o amor de Cristo, a paciência de Cristo, por terem eles não recebido de braços abertos a vinda de Cristo, tiveram que receber a Cristo depois de sua vinda, depois de sua morte e depois da sua ressurreição. E isso fez com que os discípulos marchassem. Isso fez com que a igreja tivesse uma proatividade no compartilhar das boas novas. Mas nem tudo eram dias de glória e dias de alegria. Com a expansão, com a proclamação, com os milagres que aconteceram naqueles dias, veio também a perseguição. E essa perseguição foi algo que marcou a vida da igreja. A igreja, então, cresceu, mesmo num cenário de perseguição. Nós percebemos até os dias de hoje que perseguição sempre gera um comprometimento maior. Que perseguição sempre gera um temor, um desejo, um compromisso de viver aquilo que acreditamos, que aquilo que afirmamos em nossas confissões de fé. E desde o início da história da igreja, isso continua sendo verdade. Para você ter uma ideia, o Irã, com todos os seus dramas, prisão de muitos cristãos, já passa a casa de 1 milhão de cristãos pelo país. Porque a perseguição mexe com o ser humano, mexe com as suas convicções, e este reafirma suas convicções na caminhada. Naquele momento da igreja primitiva, uns 10 anos já havia passado depois da ressurreição de Jesus. Um outro governo está no poder, era o neto de Herodes o Grande, aquele do nascimento de Jesus. E este também, denominado Herodes, começa um processo de perseguição violenta, prende pessoas que pertencem à igreja, e a intenção deles, a Bíblia nos deixa clara, a intenção é de maltratá-los, é de provocar o mal. E dentro desse pacote de maldade, ele havia mandado matar Tiago, irmão de João, um dos discípulos de Jesus. Um daqueles que havia recebido o convite de Jesus quando ainda pescava, os 2 irmãos com o seu pai. E a Bíblia nos informa que, ouvindo o convite de Jesus, esses 2 irmãos alargaram as redes e seguiram a Cristo. E num desses atos, então, de maldade, Herodes manda matar a espada Tiago.
Então tudo isso gera uma incerteza, tudo isso gerava um medo, o próximo pode ser eu, o próximo pode ser o meu irmão que reúne-se aqui comigo. Mas Herodes via que isso agradava a oposição do cristianismo. E vendo que isso agradava, ele decide continuar fazendo mais maldades. Ao ponto que ele manda prender o apóstolo Pedro. E é interessante que ele manda prender o apóstolo Pedro na estação da festa dos pães sem fermento, na estação da Páscoa. Similar com o que aconteceu com Jesus, agora acontece com Pedro. Ele lança Pedro no cárcere, ele coloca escoltas ao redor de Pedro. O texto nos afirma que foram colocados 4 escoltas de soldados. E Herodes esperava então o término da Páscoa para que pudesse julgar publicamente a Pedro. Então Pedro vivia naquele momento um déjà vu daquilo que ele havia vivido quando Cristo foi preso e ficou encarcerado. Cristo que sofreu numa estação de Páscoa. Eu não consigo nem imaginar a dor que Pedro sentia nesse momento, porque seria óbvio comparar o momento que ele estava vivendo e o momento que o Senhor Jesus havia vivido. Pedro detido na prisão, Pedro aguardando o julgamento, Pedro entendendo que poderia ser aquele o seu fim, mas de um outro lado havia a igreja. E a igreja orava, e a palavra que é adicionada aqui é de intensidade. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Orava como? Jesus havia deixado um modelo de oração. Não um modelo para ser simplesmente repetido, mas um modelo para ser memorizado, e a partir da memorização do modelo, os seus discípulos pudessem seguir uma oração que fosse além do Senhor, eu preciso de A, B, C, D, E, F, G. Uma oração que encapsulava louvor, reconhecimento, perdão dos pecados, necessidade de perdoar sempre, necessidade de livramento de Deus, esperança de que venha o reino e entendimento de que é o Senhor que está nos céus, numa outra camada, quem não responde. Então a igreja orava neste modelo que haviam aprendido. E como nós fazemos? A igreja orava ali com mais intensidade porque os dias eram ruins. Como eu e você, nós oramos muito mais diante do sofrimento. Mas isso, na verdade, não deveria, essa intensidade, ser limitada para o dia do sofrimento. Nós devemos aprender a orar em todo o tempo. Ter uma vida de oração, uma disciplina de oração todos os dias. Porque eu acredito que deve ser muito ruim para Deus ter os seus filhos nos seus pés somente quando a casa cai. Ter os seus filhos nos seus pés somente quando temos grandes listas. Nesses momentos ficamos bonzinhos, nesse momento mudamos a linguagem, nesse momento distribuímos oração. Mas o convite de Cristo é que a oração deveria ser uma prática constante. Jesus se retirava para orar, Jesus deixava os seus discípulos e ia orar. Paulo, posteriormente, veio com suas palavras de ânimo, orai sem cessar, orai em todo tempo. Então, oração não deve ser objetivo somente quando eu estou sendo perseguido, sofrendo, doente ou precisando de um ato de misericórdia de Deus. Naqueles dias, a igreja orava intensamente e Pedro na prisão. Pedro esperando, Pedro dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas e sentinelas montavam guarda. Não dá para entender o porquê tantos soldados, tanta guarda em cima desse homem. Nós não temos a Bíblia nos deixando claro o porquê de tanta gente para proteger alguém inofensivo.
Talvez tivesse a ver com o passado de Pedro, porque Pedro participou antes de Cristo de um grupo chamado Zelotes, e dentro desse grupo havia uma vertente, um subgrupo, que era um grupo mais violento. Um grupo que havia decidido pela espada. Já que os romanos não saem daqui pela oração, vamos arrancá-los pela espada. O Pedro, que você se lembra que quando ali a guarda do templo foi prender Jesus, ele saca uma espada e quer decepar a cabeça de um dos servos, só restou para ele a orelha. O que nos demonstra que havia espada ali no grupo de alguma forma. Então, talvez o background, ele tinha então antecedentes criminais. E por ter antecedentes criminais, talvez então tivessem que colocar toda essa guarda ali para guardar o prisioneiro. E nesse momento, Pedro esperando, acontece o além do físico. Pedro é visitado pelo anjo do Senhor. Uma luz brilha na cela. Ele toca de lado Pedro, acha que uma voz que sussurra no ouvido dele e diz: depressa, levante-se. E ele, sem entender nada, não sabe se é sonho, não sabe se é visão, não sabe se está no momento alfa, querendo que fosse realidade aquilo que não podia ser. Mas o anjo, a voz continua a falar: põe as suas sandálias. E Pedro faz, e Pedro segue, e Pedro coloca a capa, que o anjo também diz: coloque a sua capa. Não dá nem para imaginar esse negócio acontecendo. Um anjo que toca e um anjo que diz: siga-me. E Pedro sai, e eles passam pela primeira guarda, eles chegam então num portão de ferro que dava para a cidade, e o além do físico continua a acontecer, o portão se abre, e eles atravessam, e ele continua a caminhar, o anjo na frente, ele atrás, e caminhando ao longo da rua, e de repente, quando o anjo percebe que já era a hora dele prosseguir sozinho, a Bíblia somente nos relata que o anjo desaparece. Assim, o apóstolo Pedro viveu na pele. O apóstolo Pedro viveu em vida aquilo que o Salmo havia dito anteriormente, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O apóstolo Pedro havia vivido o anjo do Senhor, uma experiência com o anjo do Senhor que havia se manifestado muitas vezes no Antigo Testamento. Em muitas histórias nós temos essa palavra, o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor continuava a aparecer no Novo Testamento, o que nos mostra que ele transcende o momento da revelação inicial, quando estavam descobrindo o que era Deus, quando Abraão estava entendendo ali o que era esse Deus, que ele devia largar tudo e seguir, as manifestações iniciais do anjo do Senhor a Jacó, aquela escada que tinha anjos subindo e descendo, o retorno de Jacó e passando pela cidade de Betel, onde vem anjos de novo, anjo, anjo, anjo. Eu sei que isso aqui é um perigo. Porque houve também igrejas na história cristã, na pós-modernidade, que começaram a orar então para que os anjos apareceram, e algumas igrejas, pessoas colavam na parede e falavam: é o anjo que está me segurando aqui. Há uma extrapolação desse mundo que nós não conhecemos. Mas fato é, e não tem como discutir, que anjos operaram no Antigo Testamento, que anjos operaram no Novo Testamento, e não tenha dúvidas, eles continuam em operação. Eu, infelizmente, nunca vi um deles. Se Deus me desse essa graça, eu ficaria feliz, talvez com medo, mas talvez feliz. Se você viu um anjo, converse comigo, eu quero ouvir a sua história. E então Pedro, livre, continua o seu caminho. E ele tem um mapa, não com GPS nas mãos, mas ele sabe onde deve ir depois da sua soltura, e ele vai para a casa de uma tal de Maria. Essa Maria, mãe de João Marcos, e lá ele sabia que havia pessoas, que gente se reuniam, e gente estava ali orando. Lá na casa da Dona Maria havia oração. Na casa da Dona Maria, a igreja, as pessoas se reuniam para praticar o exercício da oração.
Na casa da Dona Maria, quem sabia orar, orava, quem não sabia, aprendia, mas todo mundo estava ali com essa única missão, a missão de orar. Se o advento de Jesus já havia trazido para eles um modelo de oração, ali eles seguiam na sua oração. E na casa da Dona Maria acontecia, e eles se tornavam aquilo que Jesus disse em um determinado momento, que o templo deveria ser. O templo deveria ser casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração, disse Jesus. A casa da Dona Maria se tornava como o templo, que deveria ser casa de oração, como os profetas disseram antes de Jesus, como Isaías disse: eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se você quiser ler isso, Isaías 56, verso 7. A casa da Dona Maria se transforma então numa casa com essa dimensão. Pedro bate na porta, uma serva ouve o barulho da porta, vai atender a porta e quando ouve, pergunta: quem é que bate? E ele responde: é Pedro. Ela fica tão feliz que deixa Pedro na porta do lado de fora e volta para dizer: parece que é o Pedro. E aí vem um outro texto muito interessante, porque a resposta diante deste grito desta serva chamada Rode é: você está fora de si, não pode ser, não pode ser. E alguém diz, escute isso, deve ser o anjo dele. Então essa ideia que nós temos de anjo da guarda não é nossa. Essa história de anjo da guarda já vem lá do início da história da igreja. De alguma forma associaram: não, o Pedro não é porque o Pedro está preso, deve ser aí alguma coisa. Mas Pedro continua a bater. E quando abriram, ficaram perplexos. É interessante, meus irmãos e irmãs, que nós oramos, e nós oramos por situações difíceis. Você com certeza já orou por uma situação difícil. Você talvez esteja orando nesse momento por uma circunstância muito complicada. Mas quando acontece, quando a resposta vem, geralmente ficamos perplexos. Em outras palavras, sem muita ação. Geralmente não agradecemos na mesma intensidade que pedimos. Pedimos loucamente. Quando vem, é um obrigado. Obrigado, Senhor, estou livre, valeu. Que legal que aconteceu. Que legal que aconteceu. E já partimos para o próximo pedido. É claro, não posso perder tempo. Já ganhei um, que venha o outro. Que venha o outro, porque o ano está aí. E eu faço assim, viu, irmãos? Eu faço assim. Quando acaba o primeiro, eu já vou para o segundo. Quando já acaba o segundo, eu vou para o terceiro. Quando está no terceiro, eu já vejo que está indo bem. 1, 2, 3, eu falo: Senhor, até o 10º, juntos. É nós, Senhor, é nós. Vamos juntos. Pedro faz sinal para que se calassem. Ele descreve como o Senhor havia tirado da prisão. Ele pensa na autoridade da igreja. Ele tem capacidade nesse momento de lembrar da liderança da igreja, o que não é algo muito comum. E ele diz: olha, manda avisar lá que eu estou solto. Manda avisar o Tiago que eu estou livre. Mande avisar os meus irmãos. E o trecho termina com ele indo para um outro lugar, o que significa ele tem uma missão para continuar. Ele não pode gastar muito tempo naquele lugar. A igreja orava intensamente diante da perseguição. A perseguição naquele momento fazia sofrer, matava e prendia pessoas. Perseguição que acontece até hoje e que vai acontecer até os dias do fim. Na verdade, ela tende a aumentar. Nesta semana, um pastor condenado a 12 anos de prisão no Sudão pelo crime de acreditar em Cristo foi solto de uma maneira milagrosa e goza dos seus primeiros dias da liberdade depois de ter revogado uma sentença de 12 anos de cadeia por ser um cristão. Perseguição continua. Na igreja, a igreja orava na casa da Dona Maria, que abrindo seu lar, fez do seu lar uma casa de oração, um local de encontro, um ambiente de milagres. Eu me lembro, meus irmãos, ainda pequeno, criança, adolescente, depois jovem, sendo levado a reuniões de oração, onde nada acontecia a não ser oração.
E eu tenho vívidas lembranças desse barulho santo, de chegando em lugares e todo mundo já estava orando, e aquele barulho, seja numa garagem, numa sala, num quintal, onde outras Donas Marias oravam, onde outras mães faziam de suas casas casa de oração. Não tinha bolinho, não tinha chá, era um ambiente muito pobre, mas tinha oração. Tinha gente que se encontrava para orar. E essa semana, pensando em tudo isso, eu percebi como essas Donas Marias me ensinaram a orar. Como a minha mãe, nas suas longas orações, na hora de dormir, às vezes o amém vinha só no dia seguinte, porque eu dormia no meio da oração, mas dormia ouvindo a voz que clamava, 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 clamava. E eu lembro perguntando: eu dormi, mamãe, a senhora estava orando. Ela: sim, filhinha. Eu terminei de orar e fui para a minha cama. Aprendi a orar na hora de comer, quando também na minha casa a minha mãe fazia grandes orações até hoje. Quem estivesse com fome do lado da minha mãe vai passar mais fome, porque ela vai orar o que tiver que orar na hora da refeição. Não é só faça bem ou faça mal, em nome de Jesus, amém. Assim eu aprendi a orar, aprendi a me ajoelhar. A igreja orava na casa da Dona Maria e o milagre aconteceu. Pedro foi solto e foi lá testemunhar. A igreja orava na casa da Dona Maria e o seu filho João Marcos se transformou no primeiro escritor do Evangelho de Cristo na história da igreja. Uma mãe orava, uma casa que orava, uma casa que tinha oração. Neste domingo nós celebramos o Dia das Mães e eu quero encorajar a todas as mães que façam de suas casas casa de oração. Pare um dia nessa semana. Pare um dia nessa semana com seus filhos, com seu marido. Você sabe, mulher, quando você quer fazer algo, os homens que são sábios obedecem. Pare tudo. Desliga o barulho da televisão, remova os celulares que estão no seu dia a dia entre você e seus filhos. Remova tudo e ore. Ore por milagres. Ore por libertação daqueles que estão presos. Talvez não só nas cadeias, mas presos nos vícios, nas enfermidades, presos na sua mente, presos nos modismos, presos em tantas ideias. Ore, clame. E vai acontecer algo incrível, além do mover de Deus que houve. Os seus filhos aprenderão a orar. Os seus filhos serão influenciados por mãe e pai que oram. A casa da Dona Maria nos encoraja a silenciar e a clamar. E eu louvo a Deus porque ontem algumas Donas Marias saíram pelas ruas aqui de Perdizes para parar pelo farol com uma placa na mão e folheto na outra, perguntando: você já orou hoje pelo seu filho? E que Deus sustente as nossas Déboras através da nossa irmã Mônica e todas elas que têm participado desse movimento de oração por filhos, porque eles vão crescer e depois que eles crescerem, pouco poderemos fazer. Que Deus levante no meio do seu povo outras casas de oração, para que venham outros João Marcos, para que venham outras vidas tocadas pelo poder de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. E me bateu muito forte essa semana, essa responsabilidade. Eu fiquei pensando o dia que meus filhos vierem até mim com as perguntas bem difíceis. Quando eu vou ter concluído que se eu plantei, eu vou ter argumentos que estarão nascendo
Mas se eu deixar para plantar, quando a pergunta vier, eles não me ouvirão. Eles não me ouvirão. Mas se eu plantar, eles vão saber: o meu pai foi assim a vida inteira, minha mãe foi assim a vida inteira. Eles andam com Cristo, eles vivem Cristo. É isso que eles nos ensinaram. Nessa estação de Pentecostes, clamemos pelo sopro do Espírito, para que o Espírito sopre aqui nesta manhã, para um avivamento de oração, para casas de oração nascendo em nossos lares. Clamemos também pelas mães, em sua nobre missão, em sua santa missão de ser mãe e de influenciar até o último dia, até o último segundo, até o último suspiro de vida. E que esse Espírito nos vivifique com poder nesta manhã. Vamos ficar em pé e cantar esta canção.